sim. Sim pelo impeachment. Sim. É sim. Pelo meu país, meu voto é sim. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos, o meu voto é sim ao impeachment. Eu voto sim. Votar sim. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim. 17 de abril de 2016. A abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados marcou na telona do Congresso 367 votos a favor e 137 contra. Foram mais de 6 horas de uma votação bem inusitada, que só na Rede Globo foi acompanhada por 82 milhões de pessoas. Naquele ano, as coisas não estavam nada boas para a presidente. Uma pesquisa do Ibope mostrava que seu governo tinha apenas 10% de aprovação e 80% diziam não confiar em Dilma. E isso não era à toa. 2016 foi um ano dramático para a nossa economia. A economia tinha encolhido 3,6% depois de já ter caído 3,8% no ano anterior, marcando a pior recessão do Brasil em muito tempo. O dólar chegava na casa dos R$4. O preço da gasolina aumentava a cada dia e a cesta básica já estava 17,6% mais cara nas capitais. Então, dá para imaginar que ninguém estava lá muito feliz com a presidente. Foi nessa época também que a Operação Lava Jato corria a todo vapor, colocando o Partido dos Trabalhadores no centro de um escândalo de corrupção. Dali viriam aquelas manifestações de gente vestindo verde e amarelo. Na capa da Veja, de agosto de 2015, a manchete "O Brasil pede socorro" destacava as manifestações e os famosos panelaços. O governo, ele é diferente em horas do dia. Quando a internet começou a criar os seus primeiros memes, a presidente acabou virando alvo. As gafes e frases meio confusas que ela soltava nos discursos eram remixadas em vídeos virais no YouTube. Por todos os lados, as críticas à presidente se multiplicavam na imprensa e na internet. Ela, a presidente mais rejeitada, mais odiada da história. A posição de uma presidente que mentiu para o país, que traiu a confiança do povo. Falando em cara de bunda, a Dilma está com 70,9% de rejeição. Não aguentamos 4 anos de governo Dilma. Acho que essa é a questão central. Essa é a imagem e a sensação que muita gente tem até hoje do governo Dilma. Mas a real é que nem sempre as coisas foram desse jeito. Nos primeiros anos de mandato, as coisas eram bem diferentes. Para se ter uma ideia, em 2013, Dilma tinha 79% de aprovação pessoal, um recorde que nem Lula chegou a atingir. Sorriso delicioso e o olhar é bárbaro. Estou falando com a nossa presidenta Dilma Rousseff. Brasileira do ano 2010 pela revista Isto É, a presidente eleita, senhora Dilma Rousseff. Em 2014, o jornal britânico The Guardian, na seção Pass Notes, apresentou Dilma como a segunda mulher mais poderosa do mundo e ainda comparou com Margaret Thatcher, chamando a presidente de Dama de Ferro brasileira. E por aqui no Brasil, as coisas não eram muito diferentes. Privilégio é privilégio, né? Todo mundo que come o omelete da presidenta. This time is the first time that you're coming to Brazil and we have a woman as a president. She's doing an amazing job. Really? Yes. Will you please come to my job, please? Com uma vibe de otimismo e esperança, a eleição da primeira presidente mulher, uma economista mais técnica e discreta, parecia agradar bastante uma classe média que naquele momento se afastava do PT e não curtia muito o estilo pessoal do ex-presidente Lula. No Congresso, Dilma tinha forte apoio de uma coalizão de partidos, chegando a 60 cadeiras no Senado. E claro, a economia ia bem. Em 2011, o PIB e a renda continuavam crescendo. E a sensação era que, muito em breve, o Brasil ia se tornar um país de primeiro mundo. É sério, muita gente contava com isso. Tudo isso chega a ser até inacreditável para quem viveu os últimos anos do governo Dilma, né? Mas como as coisas conseguiram mudar tanto em tão pouco tempo, o que aconteceu nesses 5 anos que separam a Dilma de 2011, com aprovação recorde e apoio no Congresso, da Dilma de 2016, impopular e derrubada por um processo de impeachment histórico? Hoje a Politize te conta o que Dilma Rousseff fez no governo passado. Vamos inundar este Brasil de verde e amarelo. Vamos hoje mostrar as nossas bandeiras. É o dia do reencontro do Brasil consigo mesmo.
E se eu te contar que a Dilma só virou presidente por causa de uma tapioca? Era 2007 e o ministro dos Esportes, Orlando Silva, resolveu comprar uma tapioca. Ele entra, come e pede a conta. R$ 8,30 o valor final. Na hora de pagar, ele resolve usar o cartão corporativo. Até aí parece nada demais, né? Só que alguns meses depois, a Controladoria Geral da União começa a investigar as contas do primeiro escalão do governo Lula, incluindo os cartões corporativos. E nisso, se descobriu que a ministra da Igualdade Racial tinha gastado R$ 170 mil em um ano, incluindo umas comprinhas no free shop quando ela voltava de viagem de lua de mel. Não deu outra. Matilde Ribeiro foi exonerada. E aí, no meio das investigações, apareceu os tais R$ 8,30 de Orlando Silva. O cartão corporativo foi feito para ser usado pelos membros do governo apenas em viagens oficiais, para pagar hospedagem e alimentação. Só que a tapioca do ministro tinha sido comprada em Brasília em um dia normal de expediente. E aí, a tal tapioca deu o que falar e acabou motivando a abertura de uma CPI para investigar todo o rolê dos cartões corporativos, a CPI da tapioca. E você deve estar pensando, como que a gente chega na Dilma? Bem, enquanto a CPI rolava, a revista Veja publicou uma matéria mostrando que o governo preparava um dossiê contra a FHC, sua esposa Ruth, ministros tucanos e até da ex-chefe de cozinha do ex-presidente. O documento pretendia questionar a integridade dos gastos do governo de FHC e tinha sido elaborado diretamente do Palácio do Planalto e, de acordo com a fofoca da época, por alguém próximo à ministra da Casa Civil, que nessa época era ninguém menos do que Dilma Rousseff. Era a deixa perfeita. Nos dias seguintes, a oposição deu um jeito de convocar a ministra para depor na CPI. A ideia era colocar Dilma naquela coisa de responder perguntas difíceis e dar uma queimada no governo. Era pergunta ali, pergunta aqui, até que o líder da oposição, José Agripino, insinuou que a Dilma poderia estar mentindo na CPI. E para isso ele citou uma entrevista em que a ministra lembrava do tempo de guerrilha. Nos depoimentos a gente mentia feito doido, mentia muito. E ainda emendou falando que o dossiê feito pelo governo lembrava as práticas da ditadura. E aí a ministra se defendeu. Qualquer comparação entre a ditadura militar e a democracia brasileira só pode partir de quem não dá valor à democracia brasileira. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. Mas pera, tem mais. Não tenho nenhum compromisso com a ditadura em termos de dizer a verdade. Eu estava num campo, eles estavam no outro. O que estava em questão era a minha vida e a de meus companheiros. A estratégia da oposição acabou sendo frustrada e a ministra saiu por cima. No dia seguinte, Dilma estampava as capas dos jornais que repercutiam sua fala e elogiavam seu desempenho na CPI. E naquele 2008, Lula já começava a pensar em quem seria seu sucessor. E por mais que Dilma fosse a ministra mais influente do governo, ela parecia não ter aquele jogo de cintura política que o presidente procurava. Aquele diferencial. Bem, pelo menos até então. Tem quem diga que foi vendo o discurso de Dilma na CPI que Lula bateu o martelo e decidiu: essa será a minha sucessora. Nascida em 1947, Dilma Vana Rousseff é brasileira e mineira. Ao contrário do que muita gente falava por aí, ela não veio da Bulgária, mas era filha do imigrante búlgaro Pedro Rousseff, um advogado e membro do Partido Comunista. Já sua mãe era professora, Dilma Jane da Silva. De família de classe média alta, ela teve uma infância tranquila, com uma educação em escolas tradicionais. Desde jovem, Dilma lutou contra a ditadura militar, entrando na política já no ensino médio, quando se juntou a grupos da luta armada como a Polop e a VAR Palmares. Ela iniciou nesse grupo que tinha mais um norte, assim, influenciado pelas concepções mais marxistas-leninistas e pela experiência soviética, então pela experiência revolucionária soviética. Eles acreditavam que a revolução socialista deveria ser implementada pela insurreição popular, baseada no modelo soviético. Apesar da fama de guerrilheira, a história conta que Dilma não participava de ações como sequestros e assaltos, e sua atuação era restrita às tais ações de agitação de massas, mobilizando estudantes e trabalhadores, além de coordenar projetos na imprensa clandestina. Que você sabe armar e desarmar
um fuzil com a maior rapidez. É verdade isso? Não tenha medo que eu não trouxe nenhuma arma aqui pra você montar nem desmontar. A minha área principal nunca foi essa. A minha área principal sempre foi mais política. Presa em 1970, aos 22 anos, Dilma foi detida no âmbito da OBAN e ficou 22 dias no DOI, onde emagreceu 10 quilos e foi submetida a intensas sessões de tortura comandadas pelo coronel Brilhante Ustra. O pior de todos é o choque elétrico, tá? Joga-te água, faça choque elétrico. Esse é o pior. Saindo da cadeia, Dilma se mudou para Porto Alegre, onde retomou os estudos, se formando em Economia na URGS em 1977. Depois começou a trabalhar na Fundação de Economia e Estatísticas e no Instituto de Estudos Políticos e Sociais, mas acabou sendo expulsa depois de aparecer numa lista do general Silvio Frota, de comunistas infiltrados na máquina pública. No finalzinho dos anos 70, ela vai para o PDT de Brizola. Nessa época, ela passa por cargos técnicos de prefeituras do partido e participa de campanhas de candidatos brizolistas, até se tornar secretária de Minas e Energias do governo do petista Olívio Dutra. Nesse meio tempo, ela também abriu uma loja de R$1,99 chamada Pão e Circo, onde ela vendia bugigangas importadas do Panamá. Em 2001, ela deixa o PDT e se filia ao Partido dos Trabalhadores, quando começa a trabalhar na campanha de Lula e logo chama a atenção do petista. E um belo dia, em 2002, entra na minha sala uma mulher com um laptop na mão, a secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul, e nós fizemos aquela reunião. Quando terminou a reunião, me veio na cabeça a certeza que eu tinha encontrado a pessoa certa para o lugar certo. Não dá para saber se as coisas de fato rolaram como Lula falou, mas fato é que em 2003, ele nomeou Dilma como ministra de Minas e Energia. No cargo, ela ficaria conhecida pelo programa Luz para Todos, que tinha como objetivo acelerar a universalização do acesso à energia elétrica, principalmente em áreas carentes e remotas. No dia 21 de junho de 2005, depois de toda a confusão do mensalão e de demitir José Dirceu, Lula indicou Dilma Rousseff como a nova ministra da Casa Civil. Os jornais falavam que o presidente tinha escolhido a petista pelo seu perfil, durona e trabalhadora, e pelo seu histórico como secretária de Energia no Rio Grande do Sul. A chegada da ministra era uma tentativa de dar um choque de ordem no governo e uma nova cara para o cargo que, meses antes, estava no centro de um escândalo de corrupção. Nessa época, Dilma ficaria conhecida como a mãe do PAC, o programa mais importante do segundo mandato do governo Lula. Como a gente já te contou no episódio anterior, o projeto era um combo de investimentos em transporte, energia, saneamento e habitação, e refletia muito bem a visão de Dilma para a economia. De resgatar a política industrial, porque até 4 anos atrás, falar em política industrial era ser dinossauro. Em 2009, ela foi diagnosticada com câncer linfático e precisou passar por algumas sessões de quimioterapia, chegando até a mudar o visual para disfarçar a queda de cabelo. A ministra acabou vencendo a doença e voltou já caindo de cara na disputa presidencial. Ela tinha se tornado o braço direito de Lula e depois de todo aquele rolê da CPI, já era vista como a escolha mais provável. Mas tinha um problema. Dilma nunca havia disputado uma eleição. Não tinha aquela experiência política, uma base de apoio própria que a gente viu em outros presidentes até aqui. Até porque ela não era lá tão conhecida. Por isso, para uns parecia impossível um nome que nunca bateu um pênalti fazer um gol assim de primeira contra jogadores jurássicos da política. Mas claro, ela tinha a seu favor um dos presidentes mais populares da história, o que para muita gente era a certeza de que ela seria só uma sombra, um poste ou um fantoche do seu antecessor. A senhora seria um poste que o Lula vai eleger. A senhora se considera um poste? Nos últimos 5 anos e meio, eu coordenei todos os programas do governo do presidente Lula que tem aprovação de 76% da população. Compreendo que alguns queiram dizer que eu sou um poste. Agora, acho que isso não me transforma num poste. Vai, vai meu Brasil, segue mudando com Dilma presidente. 2010, otimismo, economia bombando, renda crescendo e Olimpíada e Copa pela frente. Era impossível ser triste no país do futebol. Sem brincadeira, naquela época, o brasileiro era o que mais tinha certeza de que ia ser feliz nos próximos anos. A confiança na economia já era recorde e o governo de Lula seguia com a aprovação crescendo. Com tudo dando certo, não tinha como a campanha da candidata do atual presidente dar errado. Mas a senhora está querendo dizer que a senhora é uma coisa e o Lula é outra coisa ou não dá para diferenciar? Vai ser uma candidatura siamesa mesmo? Eu acho que é muito difícil me diferenciar do Lula nessa
nesse momento. A campanha do PT colocava Dilma como uma continuação das transformações que Lula começou. Era uma forma de dizer para os eleitores que a ministra tinha ajudado o presidente e que agora ia seguir o mesmo caminho. Aí veio o rebrand. Dilma aparecia agora com uma imagem mais presidencial, aquele corte de cabelo que se tornaria sua marca registrada. A campanha começaria com um assunto polêmico, aborto. E eu sei que pro tipo de coisa que a gente tá acostumado a ver no debate político hoje, parece ser só mais um dia qualquer, né? Mas naquela época, essa tal agenda de costumes não era ainda tão relevante. Em 2007, quando ela nem sonhava ser presidente, Dilma disse em uma entrevista que era um absurdo que o Brasil não estivesse descriminalizando o aborto. Uma posição que ela continuou a defender ao longo dos anos. Eu acho que o aborto, do ponto de vista de um governo, é uma questão, não é de foro íntimo, é uma questão de saúde pública. Tudo isso logo foi usado pelo candidato do PSDB, José Serra, que começou a bater forte contra o aborto. Que nunca se envolveu em escândalos e que sempre foi coerente. Sempre condenou o aborto e defendeu a vida. O debate cresceu na internet e começou a ir para a TV. A pressão dos religiosos e principalmente dos evangélicos começou a fazer Dilma cair nas pesquisas. E aí a petista precisou declarar que era contra o aborto e mudar o discurso. Eu, como pessoa, sou contra o aborto. Muito bem! Ela ainda soltou uma carta para as lideranças religiosas, garantindo seu compromisso com o direito à vida e com a preservação da família. Isso era só uma amostra de uma força política e de uma agenda que começaria a ganhar espaço no Brasil nos anos seguintes. Para além do aborto, em toda a campanha de Dilma, e até depois, uma pergunta ia se repetir quase sempre. Aquela Dilma brava que a gente sabe que existe. Acho que ela é muito rígida em suas cobranças e às vezes chega a ser até ríspida. A senhora é durona mesmo? Muitos críticos e alguns até aliados falam que a senhora tem um temperamento difícil. O que a gente espera de um presidente é que ele, entre outras coisas, seja capaz de fazer alianças. Dilma costumava responder que era uma mulher dura em meio a homens doces. Uma forma irônica de reagir ao que ela considerava um estereótipo machista de mulheres em posição de poder. Mas, durona ou não, Dilma ia precisar de muito jogo de cintura para montar um conjunto de alianças que garantissem sua eleição e governabilidade. E isso começava já na hora de compor a chapa. Para isso, o PT fechou um acordo histórico com o maior partido do Congresso, o MDB. E para selar esse casamento, Lula colocou Michel Temer como candidato a vice, um nome de peso do chamado Centrão e 2 vezes presidente da Câmara. Era a escolha perfeita para garantir que Dilma tivesse mais tempo de televisão e mais votos no Congresso. Mas claro, trazia ainda mais dúvidas sobre o afastamento do PT da esquerda e sua associação com aquela direita mais tradicional. Naquela época, o próprio Lula dizia que no Brasil, Jesus teria que se aliar até com Judas. Bem, mal sabia ele o quanto essa frase faria sentido com o passar dos anos. E eu sou uma atriz. Desculpe te interromper, porque a atenção está sendo chamando a Central Globo de Jornalismo, plantão do jornalismo, William Bonner, 8 e 7. Atenção, nos próximos 4 anos e pela primeira vez na história, o Poder Executivo do Brasil será comandado por uma mulher. Dilma Rousseff está oficialmente eleita presidente da República. No dia 1º de janeiro de 2011, a faixa presidencial foi passada e oficializou a transição entre os 2 presidentes petistas. Em um momento histórico, Dilma disse que o seu primeiro compromisso seria com as mulheres. Meu compromisso supremo, eu reitero, é honrar as mulheres, proteger os mais frágeis e governar para todos. Logo na campanha, ela adotou o termo presidenta, com A mesmo. Era uma forma simbólica de destacar a titularidade feminina do cargo, dando ênfase que agora o Brasil tinha uma presidente mulher. E óbvio que isso foi questionado e até ridicularizado por muita gente. Aquele papo de motorista, dentista e por aí vai. Só que a palavra presidenta, embora não seja um consenso entre os linguistas, já foi usada até por Machado de Assis e está presente no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que é tipo um dicionário feito pela Academia Brasileira de Letras e que serve como referência para a ortografia oficial. Ela surfa nessa onda dele e na onda dela também, porque eu acho que tem um simbolismo importante de ser ressaltado. Foi a primeira mulher presidente, única, até o momento que a gente está falando. Então, em algum momento, ela cai nas graças até da classe média brasileira. Aposto que você deve lembrar desse governo como aquele que gastou demais e estourou as contas públicas, né? Mas nem sempre as coisas foram assim.
Quando tomou posse, Dilma nomeou Antônio Palocci como ministro-chefe da Casa Civil. Era uma tentativa de reforçar o comprometimento do governo com uma agenda de austeridade. Palocci tinha sido ministro da Fazenda do governo Lula, lembra? Assim, logo de cara, o governo Dilma anunciou um corte histórico de 50 bilhões no orçamento de 2011, o equivalente a 1,2% do PIB. Depois foi a vez do salário mínimo, que teve um ajuste modesto no primeiro ano. Parecia que o governo chegava mesmo comprometido com o ajuste fiscal. Só que um escândalo faria com que as coisas mudassem totalmente de rumo. Tive que botar ministro pra fora, estavam no trem só pra me atrapalhar. Em junho de 2011, Palocci foi alvo de denúncias de enriquecimento ilícito, quando foi revelado que seu patrimônio tinha aumentado em 20 vezes nos 4 anos anteriores. E aí, o ministro foi demitido. Depois foi a vez do ministro do Turismo, Pedro Novaes, denunciado por irregularidades cometidas quando era deputado. E não parou aí. Outros 10 ministros foram mandados embora do governo quando começou a surgir indícios de corrupção. Era uma verdadeira faxina, uma faxina ética, como a imprensa começou a chamar. A presidente era vista naquele momento com uma mão firme contra a corrupção, demitindo nomes acusados de irregularidade. Isso tudo soava muito bem para a população, especialmente entre a classe média. Mas isso tudo tinha um preço. Ao demitir ministros de partidos da base e ter uma postura mais errática contra a corrupção, a presidente começava a colocar em risco todo o seu plano de alianças, criando as primeiras rachaduras em uma governabilidade que iria se esfarelar nos anos seguintes. E mais, a saída de Palocci e de outros quadros do governo fez com que aquela agenda de corte de gastos e austeridade perdesse força e desse lugar para uma nova política econômica que definiria para sempre os rumos do governo Dilma. Estamos lançando um conjunto de medidas que irão baixar o custo da nossa energia e do nosso transporte e reforçar com vigor a capacidade de investimento do nosso país. A nova matriz econômica foi uma tentativa de aquecer a economia a partir de investimentos públicos e controle de preços, como os dos combustíveis e da energia. O contexto era o seguinte: durante o segundo mandato do governo Lula, o Brasil teve um crescimento forte, puxado em boa parte pelo mercado interno aquecido por mais crédito e investimento público. Só que aquele PIBão de 2010 escondia uma coisinha. A participação da indústria era baixa, a produtividade não acompanhava o crescimento da economia. Ou seja, logo o país não ia dar conta de atender aquela demanda que estava sendo criada. Por isso, a equipe econômica do governo Dilma decidiu que era hora de incentivar a industrialização do Brasil. A ideia era que o Estado deveria criar incentivos para beneficiar o setor industrial, com o objetivo de reduzir os custos das empresas nacionais e aumentar a competitividade no mercado internacional, em um modelo voltado para as exportações. Para fazer isso, o governo começou a baixar os juros e desvalorizar o real, e lançou um pacote de subsídios, isenções e controles de preços, tudo para que os custos da indústria baixassem e o setor se reaquecesse. Ela fez algo muito ousado, que foi forçar o Banco Central a baixar as taxas de juros a um patamar de 7%, 7,5% em 2012. Mas aí tem mais liberdade para agir da maneira como acredita. Guido Mantega é muito mais desenvolvimentista e aí encontrou, numa chefe também desenvolvimentista um amplo espaço aí para poder executar suas medidas, Só que não deu certo. Apesar de todas as facilidades concedidas pelo governo, a atividade industrial não aumentou. Na verdade, ela caiu. Mais de gasto público sem freio, sem responsabilidade fiscal, começam a cobrar seu preço, começam a trazer um crescimento baixo, uma inflação escalando. Mas isso ainda ia demorar um pouco. Em 2013, as coisas ainda estavam legais. O PIB tinha crescido quase 2,5%. A inflação, apesar de alta, ainda estava controlada e a renda média do brasileiro atingia seu maior valor da história. Por isso, ninguém esperava o que estava por vir em junho daquele ano. O Brasil vai às ruas protestar. É um protesto generalizado. Olha aí, olha a correria. Em 2013, como quem acompanha o canal já sabe, o Brasil pegou fogo com manifestações que começaram com a galera protestando contra o aumento do preço do transporte público e logo se transformaram num tsunami de insatisfação geral. Tsunami esse que levou com tudo a aprovação do governo Dilma, que caiu para 30%.
No meio do caos, a presidente convocou uma reunião com os governadores e prefeitos para responder às manifestações e propor 5 pactos nacionais abrangendo responsabilidade fiscal, reforma política, saúde, educação e transporte. Elas incluíam ainda uma proposta de um plebiscito para uma constituinte específica sobre a reforma política. Você pode me perguntar, mas as coisas não estavam indo relativamente bem, né? Tipo, as coisas iam ficar ruins mesmo, com recessão, em 2015, em 2016, mas acho que as pessoas estavam tão acostumadas com as coisas indo muito bem, que elas começaram a ver problemas quando as coisas só estavam indo bem. Acontece na história. As pessoas se elas sentem que a coisa não está acelerando no ritmo que elas estavam acostumadas, aquilo já gera uma insatisfação. A real é que essa história toda começou quando Dilma pediu para que as prefeituras do Rio e de São Paulo segurassem o reajuste do transporte público. A presidente, preocupada com a inflação, queria evitar que um aumento da passagem provocasse uma disparada nos preços. E aí o reajuste, que normalmente rolava no começo do ano, quando a galera estava de férias e mais desmobilizada, aconteceu em junho, quando os movimentos sociais estavam prontos para reagir, e deu no que deu. Ainda assim, esse movimento não começou contra o governo ou contra o PT. Era uma insatisfação generalizada com o sistema político e as condições de vida da população. Só que no meio daquele turbilhão de gente, essa agitação popular logo começou a se transformar em outra coisa. As coisas ainda iam se acalmar. Em determinado ponto, as manifestações diminuíram, a popularidade da presidente voltou a crescer e as coisas pareciam voltar para o seu lugar. Naquela altura, não dava para saber, mas depois de junho de 2013, o Brasil nunca mais seria o mesmo. Durante o governo Dilma, a agenda social foi protagonista. A presidente foi a responsável pela regulamentação da PEC das domésticas, que passou a igualar os direitos das empregadas domésticas aos dos trabalhadores urbanos e rurais. O que pode parecer até meio básico, né? Mas que deu o que falar naquela época. Toda lei que regulamenta uma situação profissional é boa, é bem-vinda. Só que essa lei esqueceu uma coisa, que uma casa de família não é uma empresa, não é uma empresa que gera lucros. Então a gente não pode ter os mesmos ônus que uma empresa tem. Dilma também sancionou a lei do feminicídio, que passou a classificar como crime hediondo o assassinato de mulheres por questões de gênero. A gente teve ainda a expansão do Bolsa Família e do Minha Casa Minha Vida, a chegada do Brasil Carinhoso, o programa Brasil Sem Miséria e o polêmico Mais Médicos. O programa visava ampliar o acesso da população brasileira ao atendimento médico básico, especialmente em áreas remotas de periferia. E para isso, passou a contratar médicos estrangeiros, principalmente cubanos, através de um acordo com o governo de Cuba, o que levou a episódios como a hostilização desses profissionais. Escravos! 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 Foi também no governo Dilma que surgiu a famosa Lei de Cotas, que passou a reservar vagas para alunos do ensino público e para pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indígenas. A ideia aqui era garantir um acesso mais justo às universidades, em uma noção de equidade e reparação, inspirada na experiência de outros países, como Estados Unidos e Índia. Só que aqui, isso também deu muito o que falar. Nós temos sim como ajudar a integrar os negros, sabe de que maneira? Esquecendo a questão racial e fazendo cotas sociais. A ex-guerrilheira resolveu também iniciar a Comissão Nacional da Verdade, que tinha por objetivo investigar e esclarecer as violações de direitos humanos ocorridos durante o período da ditadura militar, o que causou um mal-estar principalmente entre os militares. A nossa atual presidente da República hoje está lá na presidência da República, ela pertenceu a 4 organizações terroristas que tinham no seu programa isso, implantar o comunismo no Brasil. E quem lembra do Kit Gay? O programa, oficialmente batizado de Projeto Escola Sem Homofobia, era um conjunto de materiais educativos desenvolvidos pelo Ministério da Educação e tinha por objetivo combater a discriminação e o bullying homofóbico nas escolas, promovendo a inclusão e o respeito à diversidade sexual. Só que, como a gente bem sabe, isso não foi bem aceito por muita gente. Que lá foi discutido, né, o Kit Gay novamente. E acredite se quiser, o MEC classificou sem censura o Kit Gay. A presidente precisou voltar atrás e mandou suspender o programa depois de uma pressão forte das bancadas religiosas. Defende a educação e também
a luta contra práticas homofóbicas. Não vai ser permitido a nenhum órgão do governo fazer propaganda de opções sexuais. Como a gente pode ver, é no governo Dilma que o Brasil passa a acompanhar o crescimento de um movimento religioso conservador que se tornava cada vez mais forte e influente. Mas isso, claro, era só o começo. A eleição de 2014 foi bem movimentada. Tudo já começou com as dúvidas sobre a candidatura de Dilma. Muita gente dentro do PT defendia a volta de Lula já naquelas eleições, mas no fim ela foi para disputa contra Eduardo Campos, Aécio Neves e outros nomes menores. Mas no meio da eleição, uma tragédia. Menos de 24 horas depois da entrevista que nós fizemos com o candidato do PSB à presidência, Eduardo Campos, nós nos vemos na situação de termos que iniciar o noticiário com o anúncio da sua morte trágica. Depois da morte do candidato do PSB, a vice Marina Silva assumiu a cabeça de chapa e começou a disparar nas pesquisas, chegando até a aparecer em primeiro lugar em alguns levantamentos. A campanha do PT resolveu cair forte em cima da candidata. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até... A campanha, que foi considerada por Marina como difamatória e injusta, acabou tendo efeito. A candidata começou a derreter e acabou fora do segundo turno. Agora, Dilma enfrentava o tucano Aécio Neves em uma disputa dura. Isso nada moral, nem ético. Eu quero responder à candidata Dilma olhando nos seus olhos. A senhora está sendo leviana, candidata. Leviana. A presidente conseguiu se reeleger por uma margem apertada, mas isso teve um custo. Durante a campanha, os índices econômicos começaram a piorar e o governo começou a apostar em tudo o que pudesse para reverter a situação. A presidente intensificou as políticas da nova matriz econômica, segurando preços e aplicando uma chamada contabilidade criativa. O resultado foi que a inflação cedeu e o desemprego se manteve baixo, mas uma bomba relógio estava armada e pronta para explodir. Eu represento um projeto de nação que é detentor do mais profundo e duradouro apoio popular de nossa história democrática. Depois de prometer na campanha que não ia mudar a política econômica nem fazer um ajuste fiscal, o governo Dilma começou fazendo o ajuste fiscal. Para comandar a economia, ela indicou Joaquim Levy, um liberal que inclusive era o nome escolhido por Aécio Neves para ser seu ministro da Fazenda. Tudo é lido por muita gente como, poxa, você está implementando a agenda do seu principal opositor, estava exatamente dizendo, fazendo as críticas que você está admitindo agora e prometendo implementar uma agenda a qual você está se comprometendo nesse momento. Por conta disso, Dilma foi acusada de praticar estelionato eleitoral, ou seja, ela se elegeu prometendo uma coisa, mas chegando lá acabou fazendo outra. Porque decidimos corajosamente mudar de método e buscar soluções mais adequadas ao atual momento. Foi fatal para ela, porque retirou o apoio popular, ela rompe com um setor expressivo da base que tinha elegido e se torna uma presa fácil. É um governo, o segundo governo foi desastroso, absolutamente desastroso. Em apenas 6 meses, o índice de aprovação de Dilma Rousseff despencou 30 pontos, chegando a apenas 13%, o menor índice de aprovação para um presidente brasileiro desde Fernando Collor. E a gente já sabe que fim teve o governo do ex-presidente. Na bússola política, o governo de Dilma é visto no geralzão mais para a esquerda, mas não é tão simples assim. Como a gente viu, o governo foi marcado por um intervencionismo econômico com algumas exceções claras, em um tipo de abordagem híbrida. Houve um esforço significativo para melhorar a infraestrutura do país através de concessões e parcerias público-privadas, uma abordagem que combina intervenção estatal com abertura ao capital privado. Isso tudo fez com que Dilma fique na esquerda do plano, ainda bem próximo do governo Lula, mas um pouco mais para a esquerda, já que em boa parte dos seus 6 anos de governo, a área econômica seguiu um caminho mais heterodoxo, se distanciando da política consolidada no governo Itamar, FHC e Lula. Então acho que é um governo desenvolvimentista, mas é um governo que acaba herdando parte desse desenvolvimentismo do governo Lula, aprofundando ele no primeiro mandato e tendo que se haver com as próprias consequências dessa chamada nova matriz econômica. No aspecto social, foi adotada uma postura progressista em diversas áreas, continuando e ampliando as políticas desenvolvidas no governo Lula, inclusive com mais enfoque em uma agenda ao combate ao racismo e à desigualdade de gênero.
Mas, de novo, nem tudo é tão simples. A política de segurança pública, por exemplo, foi criticada, sendo classificada por uns como repressiva e autoritária, com ações duras contra manifestações e movimentos sociais. Nesse momento, passo a presidência ao deputado Eduardo Cunha, eleito presidente da Câmara dos Deputados. No dia 1º de fevereiro de 2015, Eduardo Cunha, do PMDB, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com 267 votos, sem declarar posição contra o governo e prometendo independência ao Legislativo. Parece que até aí tudo certo, né? Bem, não. Alguns meses depois, em junho, ele anunciou oficialmente o rompimento com o governo e a ida para a oposição, afirmando que o Palácio do Planalto teria se articulado com o PGR para incriminá-lo na Operação Lava Jato. Vou pregar no Congresso do PMDB que o PMDB rompa com o governo, saia do governo. E eu, pessoalmente, a partir de hoje, me considero com rompimento pessoal com o governo. Nos meses seguintes, quando a popularidade da presidente já balançava, Eduardo Cunha começou o que ficaria conhecido como pautas-bomba, que eram projetos de lei com impacto brutal nas contas do governo. E não era só isso. Cunha passou a contrariar o governo e barrar suas pautas, garantindo que as propostas enviadas pela presidente não fossem aprovadas. Mas a coisa ia escalar em dezembro de 2015. Quando Eduardo Cunha enfrentava acusações no Conselho de Ética. O PT decidiu, então, votar contra Cunha. E, segundo boatos, por influência direta da presidente Dilma. E aí veio a resposta. Dia 2 de dezembro, Cunha aceitou o pedido de impeachment contra a presidente. E eu não faço isso com nenhuma felicidade. Eu sei que isso é um gesto delicado, no momento que o país atravessa uma situação difícil. 5 dias depois da abertura do processo, o vice-presidente Michel Temer enviou uma carta endereçada à presidente e que acabou sendo vazada na imprensa. O documento começava com uma citação em latim e prometia ser um desabafo, onde o político falava que sabia que Dilma desconfiava dele e que ele se sentia um vice decorativo. Em público, Temer não rompeu com o governo, mas o seu partido sim. Poucos meses depois, o PMDB desembarcou da base de apoio de Dilma, assim como boa parte do Centrão. Enquanto o impeachment rolava, Cunha juntava votos e Temer começava a construir as alianças do seu futuro governo. E as coisas só pioraram. Porque nessa época, a Operação Lava Jato, iniciada em 2014, chegava no seu auge. As investigações revelaram o que ficaria conhecido como Petrolão. O esquema consistia no desvio de bilhões de reais através de contratos superfaturados com grandes empreiteiras, que pagavam propinas a políticos, executivos da Petrobras e partidos políticos, incluindo grandes nomes do PT. Naquela época, as manifestações contra o governo, iniciadas ainda em 2014, ganhariam grandes proporções e levariam para as ruas milhares de pessoas que pediam o afastamento da presidente. Parecia que não tinha mais volta. Mas Dilma resolveu dar uma cartada final e nomeou Lula como ministro da Casa Civil em uma tentativa de reviver a articulação política do governo e evitar o impeachment. Mas acabou piorando as coisas quando um grampo foi vazado mostrando a conversa entre os dois presidentes. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel pra gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Alguns anos depois, o grampo foi considerado ilegal, mas na época foi suficiente para que Gilmar Mendes suspendesse a nomeação do Lula na Casa Civil. A frase dita por Lula no telefonema seria utilizada pela oposição no lema mais famoso do impeachment. Tchau, querida. O processo de impeachment não tinha nada a ver com corrupção ou qualquer coisa do tipo. Na verdade, ele era baseado nas tais pedaladas fiscais, práticas contábeis que foram utilizadas para ocultar déficits no orçamento público. A presidente alegava que a prática não constituía um crime de responsabilidade. Acusam-me sem nenhuma base legal. Não cometi crime de responsabilidade. Não há contra mim qualquer denúncia de corrupção ou desvio de dinheiro. Essa tese de golpe, defendida pelo PT, se baseia na ideia de que o processo não tinha fundamentos legais sólidos, já que as tais pedaladas eram comuns nos governos anteriores e não haviam sido consideradas ilegais pelo TCU. Do outro lado, tem quem diga que não tem nada de golpe, já que o processo seguiu um mecanismo legalmente estabelecido para remover um alto funcionário público
por irregularidades específicas definidas pela lei. Segundo essa visão, as acusações contra Dilma, embora debatidas e contestadas, foram enquadradas dentro dos parâmetros estabelecidos pela Lei de Crimes de Responsabilidade. Porém, é importante lembrar como o impeachment ele é decidido, a sua admissibilidade e o seu julgamento por instâncias políticas, o direito serve para, de alguma forma, limitar a forma, ou seja, deve-se garantir o direito de defesa, os prazos devem ser cumpridos, os ritos pré-estabelecidos devem ser todos realizados. Os parlamentares motivavam os seus votos não pela questão estrita que estava sendo perguntada, ou seja, Dilma havia ou não tido um bom zelo com o orçamento público, mas se a Dilma era uma boa governante, se a Dilma era corrupta, se a Dilma era apta ou inapta, se era uma boa política, o chamado conjunto da obra, ou seja, pouco importa a causa, mas se nós temos a possibilidade de aplicar a consequência que se aplique. O fim dessa história, a gente já sabe. No dia 12 de maio de 2016, Dilma foi afastada e Temer assumiu como presidente interino, montando um novo governo. É um ato de religação de toda a sociedade brasileira com os valores fundamentais do nosso país. Pouco mais de 3 meses depois, em 31 de agosto, a presidente teve seu mandato cassado, depois de uma votação no Senado. Chegava ao fim o governo Dilma. Estou certa que a interrupção desse processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Nós voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. Nesse dia, Michel Temer se tornou o 37º presidente do Brasil. O vampirão era agora o homem do momento. Seu governo foi marcado por um período de reformas econômicas e ajustes fiscais. Foi aí que surgiu o teto de gastos, a reforma trabalhista e o embrião da reforma da Previdência. Ele focou na recuperação econômica e conseguiu reduzir a taxa de juros e a inflação. Mas também enfrentou 2 denúncias da Procuradoria-Geral da República por corrupção e obstrução de justiça, ambas rejeitadas pela Câmara dos Deputados. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Durante todo o seu mandato, Temer não teve mais do que 12% de aprovação e bateu o recorde de maior reprovação da história, com mais de 82% da população considerando seu governo ruim ou péssimo. A real é que o PT não foi o único partido que saiu mal dessa história. A direita tradicional não se deu bem e todo mundo que embarcou no governo Temer acabou não tendo lá muita sorte. Parecia que havia uma insatisfação generalizada com a política tradicional, e isso abriria o caminho para uma nova e mais radicalizada direita. Mas isso é papo pro próximo episódio. No próximo episódio de Eu Sei O Que Você Fez no Governo Passado, vamos mergulhar na história do capitão reformado do Exército que saiu do baixo clero direto para a presidência da República. Se inscreva no nosso canal e ative as notificações para não perder. Tchau!